Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Espero que todos estejam bem, que estejamos todos aqui unidos em prol da mensagem boa do Cristo, da mensagem boa da esperança, do amor e da paz. Hoje, o tema que nós vamos tratar nessa nossa quarta-feira é o tema do escândalo. O escândalo é algo que está no Evangelho e nós vamos trazer aqui essa passagem que está no capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, e também vamos lembrar de uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 6 a 11, que está aqui no Novo Testamento, e também Marcos, capítulo 9, 42 a 50, e Lucas, capítulo 17, versos 1 e 2. Então, esses temas, esse tema do escândalo que está nesses diversos lugares, mostra da sua importância. E qual que é a interpretação do escândalo segundo o Espiritismo, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo? É importante a gente lembrar dessa passagem conforme o texto original que está em Mateus, né? Mateus capítulo 18, versos de 6 a 11. Então, o que diz essa passagem aqui do Evangelho de Mateus? Ele está em Cafarnaum. Jesus está em Cafarnaum, está em pregação em Cafarnaum. Ele andava muito por lá, né? A cidade era uma cidade de pesca, uma cidade de Pedro. Ele andava muito por lá. E ele está em Cafarnaum fazendo a sua habitual digressão a respeito da sua lei, a respeito da sua filosofia existencial. E de repente ele é interpelado sobre a questão de que era o maior no reino dos céus, né? Então, o que era ser grande no reino dos céus? E Jesus então vai explicar que os grandes não eram como os da terra, era diferente. Os grandes, eles eram simples, puros. É por isso que está no capítulo, aqui nesse capítulo nosso do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. E, segundo a bem-aventurança, aqueles que têm o coração puro são aqueles que terão a capacidade de ver a Deus. É esse que é o desdobramento dessa bem-aventurança que está aí no Novo Testamento. Mas aqui, nesse caso especificamente, o escândalo que está sendo tratado, ele pode ser visto de duas maneiras. Socialmente falando, nós encontramos o escândalo como sendo assim um choque social. A pessoa faz algo que fere a moral, que fere a expectativa, que fere os princípios éticos que norteiam os comportamentos da sociedade, e isso é chamado de escândalo. Hoje nós temos muitas pessoas escandalosas. São aquelas pessoas que fazem tudo, fazem coisas que chocam. E a partir daí as pessoas até aparecem, né? Então tem pessoas que estão assim no ostracismo e se utilizam dos escândalos para ferir a imagem, para ferir os brios, para ferir os limites morais da sociedade, que eles normalmente são contrários, né? E aí eles fazem tudo para poder aparecer nesse contexto, porque hoje, na sociedade midiática, quem é diferente sempre se destaca mais daqueles que são iguais. Então isso é muito importante para aqueles que querem manter a evidência, se manterem em evidência no mundo midiático. Mas observe que nesse contexto do escândalo, o escândalo ele só é escândalo se alguém vê. Ele só vai ser escândalo se alguém se escandalizar. Ou seja, é um processo exterior, é um processo externo. Não é a pessoa que vai ter uma crise de consciência, que vai estabelecer aí uma crise moral. Não. É assim, você faz para que o outro veja. Aí quando o outro toma aquele susto, aí houve o efeito. Porque o efeito ele vai ser o desdobramento do ato pelo outro. É o outro quem se encarrega de chamar a atenção, é um veículo de mídia que vai se encarregar de divulgar. Essa coisa do escândalo ela vai se espalhar como rastilho de pólvora na boca dos fofoqueiros, dos intrigueiros, dos que são as chamadas comadres da pós-modernidade, que são aquelas que não podem ver um fato que já saem replicando, usando os seus canais todos aí
Antigamente as pessoas só tinham uma boca. Agora, com as redes sociais, as pessoas têm boca, as pessoas têm mãos, as pessoas têm áudio, né? Tem um monte de coisa que você pode fazer, vídeo. Você pode fazer um monte de coisa aí para você divulgar, como se diz assim, a miséria moral alheia. Mas é justamente isso que o escandalizante quer. Ele quer fazer com que as coisas se espalhem. E tem aquele que não. Tem aquele que quer fazer e quer fazer algo que seria passível de escândalo, que seria passível de ser reprimido por outro, mas ele faz tudo para esconder, para ficar embaixo do pano. São os hipócritas. Então, esses daí, eles escondem de uma maneira que a sociedade não veja. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Essa que é a história que existe. Por fora bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, esse trava-língua aí, que é um ditado popular. Então, a pessoa vive na hipocrisia, vive na imagem, né, de vender uma imagem que não corresponde, em hipótese alguma, à realidade moral interior dessa pessoa. Interiormente, ela tem os seus atos contrários à questão da moral, ela é contraditória em relação ao que pensa e o que faz, mas ela tenta passar uma imagem de estabilidade, tenta passar uma imagem de já conquistas morais estabelecidas que não necessariamente foram auferidas ainda. Ela não conseguiu chegar nesse patamar, mas faz de conta que. Então, nós temos aí agora um escândalo que é um escândalo de fora, que tem que ser percebido, e aquele que é o ato que está sendo praticado, e esse está no mundo, no submundo, no mundo, nas camadas mais invisíveis, digamos assim, no mundo íntimo da pessoa. São chamados escândalos morais de foro íntimo. Esses escândalos morais de foro íntimo, eles não têm necessariamente que serem reconhecidos por ninguém. Eles não precisam ser reconhecidos, eles simplesmente são porque o mal é sempre o mal e o bem é sempre o bem. Tem uma passagem aqui no nosso livro dos Espíritos que diz isso. O mal será sempre o mal e o bem será sempre o bem. Então, se você está, de certa forma, elaborando algo na sua cabeça que não esteja em consonância com aquilo que é a harmonia do universo, tenha certeza que ainda existe na cabeça resquícios de um primarismo, resquícios de uma história passada do sujeito que estão ali agora pululando, estão agora emergindo. E para a gente entender isso, a gente precisa fazer um mergulho. Por que esse escândalo está justamente num capítulo que é bem-aventurados que têm o coração puro? E o que diz lá é que os escândalos vão vir. É impossível que os escândalos não venham. É impossível. Dados os estágios evolutivos em que nos encontramos, dadas as condições atuais em que nos encontramos, é impossível que não venham os escândalos. Então, há que vir os escândalos, diz o nosso querido Jesus. Há que vir. Aí eles vão vir, não tenha dúvida. Mas, coitado daqueles por quem o escândalo vem. Porque quando o escândalo emerge, quer seja ele de natureza exterior ou natureza interior, ele traz incômodos, ele traz dores para aquela pessoa. Quer seja pela exclusão social, num primeiro momento, ou até mesmo a culpa, até mesmo os sentimentos interiores. Isso causa muita dor e faz com que o sujeito fique privado da sua liberdade mental. Né? Da sua liberdade mental. A melhor coisa que tem é você botar sua cabeça no travesseiro e dormir, como dizia meu pai. Mas isso você só consegue fazer quando você está em paz. Quando você tem alguma coisa ali fustigando o juízo, isso realmente não acontece. E eu me lembro aqui agora, me recordo de um dos casos contados nas memórias do padre Germano. E a Amália Domingos Solé, ela vai falar sobre isso, contando uma história que certa feita o padre Germano estava em sua casa quando chega um juiz. E o juiz bate na porta da casa dele e diz assim: eu vim aqui porque eu estou numa situação muito complicada. Tem uma pessoa que apareceu um homem morto, e essa pessoa
está confessando que foi ele que matou essa pessoa. E agora eu vou ter que lhe aplicar uma pena. E a pena, segundo a lei aqui, é uma pena capital. E essa pena capital, ela vai estar sendo imposta a esse homem que eu, particularmente, sei, dizia para o padre Germano, que não é culpada. O padre Germano não gostava das confissões. Ele era uma pessoa que ele dizia que quando alguém levava para ele as suas confissões, aquilo atordoava de certa forma que ele ficava alguns dias reverberando aquelas coisas na sua cabeça e processando na sua própria interioridade, porque ele conhecia ainda algumas das suas limitações. E muitas vezes o que a pessoa trazia para ele era o que ele sentia também. Então aqui ele está sendo talvez um pouco mais corajoso do que ele pensa, né? Porque está tendo a coragem de expor e ele ainda não teve, não podia, por conta da liturgia do cargo, por uma série de coisas. Certa feita, uma jovem se insinuou, se disse apaixonada por ele, e aquilo criou na cabeça dele um tormento, porque ele ficou apaixonado pela moça, mas ele não podia. Ele era um padre, ele não podia fazer nada. Se ele tivesse em outra denominação religiosa, ele ainda diz, se eu fosse de outra denominação religiosa, eu talvez tivesse tido a oportunidade de amá-la. Mas ele não tinha essa oportunidade, porque ele era um padre e ele não podia se dar esse luxo. A moça morre nos seus braços, confessando o amor, e pede para ser enterrada próxima à capela, à igreja onde ele trabalhava, para que ela não se afastasse nem depois de morta dele. E olha que ela já tinha se casado, tinha constituído família e tal, e o amor não acabou, e ele ficou com aquilo no seu coração. Então, nessa hora da noite, chega um juiz dizendo que está com uma crise de consciência, porque sabia que um dos seus, uma das pessoas a qual ele ia julgar, essa pessoa, ela não era aquela que tinha cometido o crime. E por isso ele estava ali pedindo uma orientação ao padre, o que ele devia fazer, porque ele ia condenar o inocente. Então o padre disse, por que esse homem confessou? Por que ele confessou o crime? Se ele confessou o crime, algo estranho está acontecendo, porque ninguém vai fazer isso, ninguém vai assumir o crime de uma pessoa que não cometeu. Por que será que ele vai? Aí o juiz diz a ele, mas eu tenho certeza que não foi ele, porque quem matou esse homem fui eu. E ele conta que certa feita ele teve um estrambelho lá do juízo e agrediu essa pessoa, fez de uma forma que ninguém desconfiasse, ninguém descobriu, não havia nenhuma evidência de que esse rapaz teria sido assassinado e que nenhuma pista do assassino. Ia ser um crime que ia prescrever, ia acabar e ninguém ia descobrir. E de repente, ali naquele momento, o juiz está se apresentando como o criminoso. Mas antes dele, um outro assumiu desnecessariamente aquele crime. E ele pergunta assim, por que ele assumiu? E ele vai conversar com o prisioneiro. E o prisioneiro, então, confessa que certa feita ele teve uma outra situação em que ele levou uma pessoa à morte. E que ele nunca se perdoou por isso. Nunca, nunca, absolutamente. Todas as coisas. Ele tentou se casar e quando ele estava com sua esposa, ele olhava e via o rosto da mulher que ele matou. Ele olhava para outros lugares e via aquilo lá. Ele estava o tempo inteiro ali se apresentando, a mulher estava se apresentando para ele como uma espécie de obsessão terrível o tempo inteiro. E ele já estava tumultuado em toda a situação. Quando o filho estava nascendo, ele olhou para a mulher que era parteira e via o rosto da mulher que morreu, que ele matou. E ele não aguentava mais isso, ele queria sair da vida, ele queria perder a vida. E essa era a forma mais eficiente que ele tinha de perder a vida. E aí, o que ele faz? Ele confessa o crime para poder ser morto através da lei. Então, o padre Germano diz ao juiz, fique tranquilo, porque você está ajudando ele. Você está ajudando você, que está se libertando do crime, e está ajudando ele, porque ele também quer se libertar da vida, né? E dá esse conselho para ele. E não dá outra. Ele vai lá, condena o rapaz é morto, né? Para alívio, inclusive, na época que ele estava na situação, e um ano depois, esse juiz é internado no hospício. Então ele conta que o juiz, um ano depois, foi internado no hospício. Ou seja, ninguém foge da ira vindoura, como dizia João Batista.
Ninguém foge da ira vindoura. Tratai, pois, de dar frutos do arrependimento. Era o que dizia João Batista, quando via as pessoas chegando na fila. Ele chamava de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Tratai, pois, de dar frutos do seu arrependimento. Era o que João Batista dizia. Então, esses que estavam chegando, que são os que cometem os crimes morais silenciosos, eles são, de certa forma, punidos pela consciência. Por uma razão simples. Você tem o processo mental que vai se estabelecendo a partir de uma coerência. Você tem uma coerência. Essa coerência ela estabelece basicamente o que seria uma vida normal. E você tem as suas variações. Essas variações, quanto mais distante estiver dessa coerência, vai ter ali um conflito. Por que eu não estou na borda? Por que eu não estou na fronteira? Por que eu estou fora da fronteira? E esse tipo de questionamento leva muitas vezes a culpas, arrependimentos, principalmente quando a fronteira estabelecida não é a fronteira humana, não é a fronteira legal humana, mas é a fronteira da consciência que existe em todo o espírito, daquilo que é o bem, daquilo que é a verdade, daquilo que é a justiça. Então, se nós nos separamos disso, de certa maneira, estamos em conflito. E esse conflito ele é doloroso, porque ele está o tempo inteiro com uma espada de Damocles na cabeça, aquela espada que pode qualquer hora descer e ceifar a vida da pessoa. Então, está ali o tempo inteiro futucando a alma. E a pessoa não tem paz, porque fica o tempo inteiro remoendo aquela culpa, remoendo aquele arrependimento, sem contar nas próprias influências dos espíritos influenciados, que influenciam, melhor dizendo, aqueles que foram os seus algozes. Quando tem a oportunidade do encontro, você tem obsessões terríveis, processos obsessivos terríveis que acontecem justamente desses encontros, do que se foi, do que foi prejudicado, do que foi morto, com aquele que o matou. Então você tem aí esse conflito interno e o conflito externo. Mas por que existe isso? Por causa do nosso estágio evolutivo, por causa do nosso estágio atual, que nós vivemos ainda muito sem conhecimento das fronteiras da harmonia, da lei da harmonia. A gente vive fora, a gente não sabe onde é que ela termina. A gente não sabe. E fica testando, como criança, os limites. A gente vai um pouquinho para lá, aí força um pouquinho aqui, força um pouquinho acolá. E às vezes a gente puxa na mão. E quando erra na mão, a dor vem. E vem forte. Porque ela vem no sentido de nos trazer de volta para esse lugar que era o nosso. Ele vem trazer de volta para o eixo, para a centralidade do ser. E é por isso que a gente tem, muitas vezes, a gente tem a necessidade de irmos ao encontro desta dor para poder resolvê-la. Não tem outro jeito. Lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, no artigo 15 a 16, você vai ter lá os 3 movimentos da alma para esse fim, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. Observe que não basta o sujeito sofrer, ele precisa consertar, ele precisa anular as forças que completam o chamado círculo vicioso. Porque eu faço mal a você, aí você faz um mal a mim, e eu faço outro mal a você, e você faz outro mal a mim. Aí eu resolvo parar com isso, mas você continua com raiva de mim. Você continua mandando para mim os efeitos da minha primeira atitude, porque agora ela está potencializada. Cada vez que esse círculo roda, essa força desse movimento cresce. Então, nesse lugar, eu preciso ir até você para que você, com um efeito contrário àquele que foi o que provocou a sua dor, eu consiga neutralizar os efeitos negativos da sua ação. Então, isso se chama reparação. É quando o algoz acolhe a vítima na condição de filho, na condição de amado. É quando o algoz ele consegue reparar no sentido de dizer de uma forma muito contundente do seu sentimento de renovação perante aquele que foi, em outra época, aquele que sofreu a ação praticada por ele. Então é por isso que é preciso a pessoa ter consciência do ato, que seria arrependimento, que é a dor. Depois a pessoa está na condição do ferido, porque sente, pede muitas vezes para
purgar em si mesmo essa energia, é a ação da força de harmonia contrária trazendo o sujeito de volta, e quando o sujeito se planta na condição do que tem absoluta consciência de que aquilo não se faz, ele então vai ao encontro do outro e diz: aprendi, vou te mostrar agora como foi que eu aprendi. Isso é a reparação. Então os três movimentos, eles estão ligados a qualquer ato que seja prejudicial e que tenha efeitos alimentadores de um círculo vicioso, que é o que a gente vê ordinariamente nos encontros, reencontros espirituais, são círculos viciosos que estão se retroalimentando da ignorância. Então, o sujeito precisa passar por um processo de depuração para encontrar a sua pureza de coração. Observe que agora nós vamos olhar por que é que Allan Kardec bota o escândalo no coração puro. Porque é um processo de depuração. Para podermos chegar à condição do coração puro, é preciso passar pelo escândalo. É preciso passar pela depuração daquilo que está dentro de nós, daquilo que é a nossa ferida interior, daquilo que é a nossa formação interior. Então, nós precisamos, de certa forma, do autoconhecimento. Precisamos passar por esse processo da fieira do ser íntimo. Então, isso inclui fazermos, inclusive, uma viagem, sobretudo, uma viagem para ter contato com o mal que existe em nós. É preciso que isso seja feito. Gente, isso não é errado, não. É certo. É ir ao encontro desse lugar. Não é se comprar, não é ficar feliz, não é ficar alegre, não é ficar sentindo prazer disso. Não. É você ter a possibilidade de saber que existe, olhar para ele com compaixão e tentar ver de que forma ele pode ser reintegrado na sua pessoa, de uma outra forma. A partir do momento em que a luz se faz sobre uma área sombria, a área sombria desaparece. Você não tem mais sombra quando existe luz. Só existe sombra quando não existe luz. Quando a luz se faz em cima da sombra, a sombra se dissipa. Por isso é que nós temos que compreender. Por que é que está ali dizendo que tem que vir o escândalo? Porque no estado que nós estamos, é impossível um ser humano não errar. Nós erramos. Nós temos essa condição que nos foi dada pelo próprio processo do dinamismo evolutivo, que é a condição de erro. Nós erramos e ponto. Agora, o que significa a condição do erro? Significa que a extensão do erro terá consequências morais, sociais e morais internas. Porque eu vou, como um legatário de mim mesmo, vou colher as frutas das árvores que eu plantar. Então, se eu não tiver consciência e não buscar, através da orientação, através do conhecimento, se eu não buscar a sustentação de uma ordem moral elevada, eu serei uma pessoa desorientada, jogando pedras em todas as vidraças para ver se quebra. Testando os limites da minha força, testando os limites da minha capacidade, fora de qualquer domínio do conhecimento, fora de qualquer domínio da razão. Então, viver por viver é assim. Você vai vivendo, vai fazendo sem objetivo, sem nada, sem nenhum propósito, e de repente encontra-se sistematicamente com a dor resultante dos desequilíbrios. O sujeito que presta atenção nisso, que compreende essa jornada e que sabe que ir para dentro não é um demérito, ao contrário, é uma ação meritória do ser. Ir para dentro significa o ser que está em busca de uma iluminação interior. Então, na hora que eu reconheço que eu tenho essa possibilidade e vou para dentro, eu consigo achar dentro de mim, às vezes, coisas muito boas que estavam escondidas, coisas ruins também. Mas isso não tem problema algum. É melhor saber que eu tenho do que ser ignorante de mim mesmo. Simples e ignorantes, porque não sabes. Nós não sabemos, nós não temos conhecimento do que é ser humano. Então, a gente fica vivendo para fora o tempo todo, tentando imitar os outros, tentando fazer da nossa vida um arremedo de uma vida padrão estabelecida, né, do que seria um padrão estabelecido, e a gente se esquece de viver para dentro, olhar para dentro. E ver esse ser que chora muitas vezes, que é o espírito, que grita: e aí, cadê minha vez? Você não vai dar não? Uma vezinha? De eu poder dizer por que eu vim aqui, por que eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui nessa terra? Pois é. Então, viver é isso. Então, o que significa uma sociedade que reconhece que o escândalo há de vir? É uma sociedade que se protege do escândalo, claro, tem que ter suas leis para poder, de certa forma, dizer às pessoas que não é o laissez-faire, não é você fazer do jeito que você quer.
Não é você chegar aqui na anarquia e sair atropelando tudo. Não. Tem limites estabelecidos, limites que são claros, que precisam ser conhecidos. Isso é uma coisa. A outra questão é você ter a possibilidade de acolher aqueles que estão tendo a ousadia de botar para fora as suas zonas sombrias ou irem ao encontro das suas zonas sombrias, ajudar as pessoas a se fortalecer, a ter contato com aquilo que não é legal de si mesmo, né? Essa zona que é a zona dos traumas, a zona dos conflitos, a zona das dores. Então, por que eu não faço isso no meio público? Porque as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, pô, Paulo, eu achei que Paulo era um cara equilibrado, eu estou vendo que ele realmente está cheio de defeito e ele já não pode mais fazer o que ele faz. E aí eu, para não perder essa condição, eu escondo, né? Então isso todo mundo faz. Agora, no momento que você chega num lugar que você encontra pessoas que são receptivas a te ouvir, uma escuta sensível, que você tem a capacidade de livremente expressar-se, aí não, aí você está num outro patamar, né? Você está no outro patamar porque você fica livre para você poder contar. As rodas de autoconhecimento, os grupos de autoconhecimento são assim. As pessoas falam livremente, as pessoas botam para fora aquilo que lhes incomoda sem o senso crítico do outro. Porque isso é importante para você ter contato. Primeiro, saber que você é aceita do jeito que você é. Você é uma pessoa que está sendo reconhecida e aceita pelo fato de você ser simplesmente humano. E ser humano significa ter essa parcela de luz e essa parcela de sombra, enquanto a luz não integra a sombra. Enquanto a sombra não se dissipa embaixo da luz. Então, enquanto isso não acontece, esse tipo de coisa vai ser comum acontecer aqui na Terra. Por isso, há que ver os escândalos. Aí, lá na passagem de Mateus, a gente vai ver o seguinte: se seu olho for o motivo do seu escândalo, arranque, é preferível entrar na vida sem o olho do que o olho ser o motivo do escândalo. Então, é o que ele diz assim, né? Você tem uma situação, como consciência faz isso nas reencarnações, vamos supor que o sujeito foi uma pessoa que explorou a beleza, a beleza levou ele para os últimos estertores da vida humana, ele pede para vir uma encarnação que a beleza não lhe contemple. Então ele vem num corpo que não é belo, ele vem num corpo disforme às vezes. Né? Pode acontecer isso? Pode, porque a beleza antes atrapalhou. Quem sabe se esse agora não vai ajudar? E às vezes vai levar ele para o outro lado, ele vai estar do outro lado da linha, ele vai estar do outro lado daqueles que eram os que criticavam, ele agora está na posição do que está, né, no que está sendo objeto da crítica. Então, observe que isso é sistemático, acontece nas reencarnações quando a gente pede, muitas vezes, para vir sem aquele objeto que foi. Pode ser a riqueza, pode ser a beleza, pode ser o olho, pode ser a mão, pode ser qualquer coisa. O sujeito pede para não vir com aquilo, porque aquilo poderia lhe atrapalhar de novo na sua jornada para que ele fizesse as suas conquistas. O grande processo de depuração espiritual é justamente o processo da reencarnação. É a reencarnação que faz com que nós tenhamos essas oportunidades de, a cada posição que nós galgamos, a cada lugar que nós chegamos, nós vamos então adquirindo novas faculdades que vão nos dando a possibilidade de compreender as coisas de uma outra forma, ampliarmos o conhecimento sobre nós outros e melhorarmos a nossa condição enquanto seres humanos. Então, as comunidades precisam estar preparadas para nos receber, não do jeito que elas gostariam que fôssemos, mas do jeito que nós somos. Então, se você monta um grupo religioso e espera que todo mundo entre pisando na ponta do pé, de braços abertos, falando manso, talvez estejamos equivocados. Porque se o Espiritismo é um lugar onde nós temos que fortalecer o desenvolvimento do espírito, a primeira coisa é reconhecer os estágios evolutivos de cada um. E pode ser que um não esteja bem, pode ser que um ainda não esteja bem, mas ele estará. Na medida em que ele seja fomentado, que ele seja ajudado, que ele seja auxiliado, ele poderá, inclusive nessa vida, já estar. Então ninguém fica em posições posições e imposições morais, no sentido de dizer assim, fulano é assim, fulano é mau caráter, fulano é isso. Não, fulano está equivocado em um ponto da sua existência. Fulano está equivocado em relação a um conceito. Fulano está equivocado em relação a um estado de sentimento. Fulano não é, porque o fulano ele é moldável à perfeição. O fulano é conquista de algo maior. Isso é inexorável. Ele é apenas o método, o tempo, a forma, o caminho é que é diverso.
mas a gente precisa entender que o escândalo ele é resultado dos processos evolutivos. Então, todos estamos imersos na possibilidade do escândalo. O que a gente vai fazer com ele? Bom, saibam o seguinte, que o escândalo moral ele não tem juiz. O juiz é a pessoa. Quando ela faz esse parâmetro, estabelece, ela entra num processo de culpa e aí é com ela Roberto Carlos e as baleias. Quando é externo, tem a lei, tem o juiz, tem a sociedade que fazem o seu trabalho. Às vezes com requintes de crueldade, justamente para o sujeito aprender que não se mexe com esse tipo de sociedade tão assim ainda melindrosa e despreparada moralmente. Então, o grande recado que Jesus nos traz nessa passagem é esse. Agora, de novo, só mais uma vez lembrando, o coração puro é aquele coração que não terá mais as más paixões e não será só de boas paixões. Ele será de amor. Porque não é amor. Amor não é bom nem ruim. Amor é amor. O amor, ele é pleno. O amor, quando ele é na sua totalidade, ele é cheio. Ele não cabe aspectos dicotômicos, dualistas. Ele não tem essa dualidade. Ele só tem um lado, que é a sua expressão de conexão, de vibração harmônica. Então, se nós pudermos pensar o que seria o amor no sentido pleno, é a harmonia em plena instalação. A harmonia em pleno movimento de maneira constante. O sujeito que ama é um sujeito que ele está no fluxo da vida. Ele acessou o fluxo central da vida, que é a harmonia. Então, quando ele está aí, ele distribui sorrisos grandiosos, olhares complacentes. Ele é a essência da luz iluminando escuridões. E cada vez mais amplamente ele vai iluminando. E as pessoas que vão chegando perto desses seres que estão vibrando na harmonia, eles são impactados diretamente de tal forma que eles conseguem realmente também se ajudarem por essas pessoas. São os grandes iniciados, os gurus, os primeiros que têm essa possibilidade de trazer essas manifestações em sua alma. E o que significa estar nesse lugar? Estar na condição da conexão mais próxima daquilo que nós chamamos de essência da vida, que é Deus. Então, por isso, os que têm o coração puro verão a Deus. Os que têm o coração puro estarão na harmonia do divino. E é aí que a gente consegue encontrar essa possibilidade de Allan Kardec dizer que para fazermos esse movimento de chegarmos ao centro, nós precisamos depurar algumas coisas que ainda estão em nós, iluminar a nossa consciência através do estudo, através da meditação, através dos encontros com Deus, através de todas essas coisas. A única coisa que nós não podemos fazer é nos afastar da fonte como objetivo de chegar nela. Quanto mais a gente se afasta de Deus, mais longe da harmonia a gente está. Então a gente precisa fazer esse movimento contrário. A sociedade precisa entender que é um equívoco viver na matéria, é um equívoco viver preso na matéria, e isso é algo que a gente precisa não esquecer. Tudo o que nós temos hoje, tudo o que nós fazemos hoje, todas as nossas expressões são momentos de vivência e experienciação de um espírito. Tudo, absolutamente. Então o que a gente vai fazer com isso é outra coisa. Que a nossa reflexão nos leve para um objetivo maravilhoso, porque quando você sai de casa com um objetivo, você pode até cansar no meio do caminho, mas você sempre levanta a cabeça e vê para onde você quer chegar. Quando se tem um objetivo, se tem a motivação de chegar. Vai-se então para um final de semana maravilhoso na praia e tal, se imagina como é que vai ser o churrasco, a festa, os amigos, não sei o quê. Fica aquela a estrada pode ser esburacada do jeito que for, pode ter um engarrafamento do jeito que for, pode ter tudo, mas você está motivado para chegar, porque quando chegar você vai ter ali a festa, um encontro, alegria, muitas coisas boas, então aquilo te enche de esperança e de fé para continuar sem cansaço. Mas se não se sabe onde vai, se não se tem nenhuma perspectiva no depois, como é que se viaja? Se viaja de cabeça baixa, está demorando, está quente, está parado, está devagar, está isso e aquilo. E isso é muito diferente de você viver motivado, orientado a um objetivo, que é o objetivo do destino final de todo ser, que é a grandeza. Então, acreditar que nós somos perfectíveis e que nós vamos em direção a Deus, isso nos dá motivação para enfrentar os nossos escândalos e fazermos da nossa vida realmente um constante aprendizado, uma constante transformação, um constante processo de evoluir e ficar.
Que essa seja a nossa mensagem, que possamos reverberar sobre isso, nos aceitemos, sejamos indulgentes uns para com os outros e tenhamos, acima de tudo, a capacidade do perdão para entender que, afinal de contas, simplesmente somos humanos buscando a nossa iluminação. Fiquem com Deus e que assim seja.